Bem, queridos, esta é a terceira comunhão que nós temos no estudo da Epístola de Paulo aos Efésios, né? Tivemos duas ministrações, essa é a terceira. Queremos hoje dar continuidade no ponto em que nós paramos na semana passada, ali quando nós demonstramos no capítulo 1 de Efésios, aquela tríplice bênção, né? Pai, Filho e Espírito Santo, empenhados para salvar o homem com bênçãos eternas, bênçãos provenientes da graça de Deus, bênçãos provenientes da misericórdia de Deus a nosso favor. Quando falamos uma tríplice bênção, é porque é dito que o Pai, Ele nos abençoou com bênçãos espirituais, e também o Filho nos abençoou com obras espirituais, e o Espírito Santo, conforme nós encontramos em Efésios capítulo 1. Semana passada começamos a falar acerca das bênçãos oriundas do Pai a nosso favor, que conforme em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, diz que Deus o Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Então nós estamos falando acerca de adoção de filhos, um tema extremamente importante. É um tema necessário, um tema que foi deturpado ao longo da história da igreja, um tema que até hoje, no meio da cristandade, ainda é falado muito pouco, é um tema muito desprezado, e aqueles que ainda falam, os poucos que falam, ainda estão no erro dogmático da doutrina seletiva, né? Ou seja, eles não entendem que a filiação divina é algo universal, ou seja, Deus é o Pai de todos, todos são filhos de Deus. Mas quando diz isso, no primeiro momento assusta sobretudo aquele que aprendeu que é filho somente os crentes, só os evangélicos, né? Nem os católicos, de acordo com a perspectiva evangélica, não seriam, né? Bem, mas de todo modo, é importante nós entendermos o que a Escritura fala a esse respeito, até para nós entendermos, ora, se todos são filhos, em que consiste a diferença, se é que tem alguma diferença, né? Ou seja, por que eu devo receber a Cristo? Por que eu devo servir a Jesus Cristo, se todos, no final das contas, são filhos de Deus? Então é isso que nós estamos tratando, é isso que nós estamos entendendo. A partir da semana passada, começamos a falar sobre uma palavra grega que Paulo vai usar na maioria dos seus escritos, que é huiotesia, que na sua Bíblia se traduz por adoção de filhos. Então vamos ao texto de Efésios e vamos dar o segmento explicando algumas coisas, tá bom? Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, que assim dizem: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essas bênçãos da parte do Pai, que é a escolha e a predestinação, elas têm origem na eternidade passada. Ou seja, quando nós olhamos acerca do plano de Deus para nossas vidas, quando queremos entender onde no plano de Deus nós nos encontramos, precisamos ter esse olhar, um olhar holístico, não um olhar meramente pontual, porque a maioria dos crentes, quando falam da bênção da salvação, eles entendem: Cristo morreu por mim, Ele me ama e, portanto, eu estou salvo. Eles deixam de buscar a origem dessa bênção, como diz o versículo 4, antes da fundação do mundo, o Pai já nos havia amado eletivamente, já havia nos escolhido em amor e nos predestinado. E aqui, portanto, nós temos pelo menos duas razões
dois motivos porque Deus nos escolheu, porque Deus nos predestinou. No versículo 4 diz que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, há um propósito na escolha divina a nosso favor, há, portanto, um propósito no nosso chamamento. Todos os que foram chamados precisam caminhar nessa direção, entender o significado profundo do que seria ser santo e irrepreensível perante Ele. E o versículo 5 diz que também nos predestinou para a adoção de filhos. Então há dois motivos: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e para a adoção de filhos. Temos que entender essa questão da adoção de filhos, que começamos na semana passada. Vamos então desenvolver, né? Conforme eu disse na última quarta-feira, quando você ouve a expressão adoção de filhos, o que vem à sua cabeça imediatamente? Vem a ideia de um filho de alguém que não é filho biológico, mas que juridicamente ou judicialmente, em razão de uma adoção, aquela criança, aquela pessoa passa a ser considerada legalmente filho de um pai ou de um suposto pai. Mas seria isso, ou esse o sentido que Paulo quer nos trazer? Então nós estamos lidando com um problema de tradução. Ou seja, quando Paulo escreve, ele usa um termo ruiotesia. Quando chega no português, chega para nós como adoção de filhos. Então é preciso nós buscarmos a etimologia da palavra usada por Paulo, a semântica, o significado, a ideia que Paulo quer transmitir, para nós entendermos exatamente qual é a visão do apóstolo Paulo acerca de um assunto tão sério, de um assunto tão grave. Para isso é que nós buscamos um outro texto, que é Gálatas capítulo 4, que nós começamos a falar na semana passada, é um pouquinho antes, algumas folhas antes, que é um texto que elucida essa questão, ou pelo menos que lança os fundamentos, para se compreender esse assunto. Então vamos retomar aqui, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, a fim de que recebêssemos a ruiotesia. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Vejam, queridos, que o apóstolo Paulo, nesta porção, ele começa usando uma metáfora, como que ele dissesse: para você entender o que é ruiotesia, para você entender o que é adoção de filhos, para você entender o que é regeneração, para você entender o que é novo nascimento, porque são todas palavras correspondentes, uma a outra, ou ao mesmo assunto, você precisa olhar para algo que você possa compreender de maneira prática, de modo prático. Aí Paulo, nos versículos 1 e 2, ele apresenta a figura de um filho, de uma criança, de um herdeiro, que sendo esse herdeiro menor de idade, embora ele seja senhor de toda a riqueza e de toda a herança do seu pai, embora ele seja um filho herdeiro, ele na posição, porque ele é menor, na menoridade, ele é como se fosse um escravo. O escravo é aquele que não tem direito a nada, está apenas a serviço. Então veja que clareza o apóstolo Paulo coloca, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, embora o posto que ele é senhor de tudo. Posto que é uma locução que concessiva. O que significa isso? Você pode tirar o posto que e colocar embora. É o mesmo significado. Embora ele seja filho, embora ele seja herdeiro, por causa da menoridade, ele em nada difere de escravo.
Entretanto, ele está sob tutores e curadores. Aí vem a expressão, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, ao pai e tem o filho, só que esse filho é menor. E na sua menoridade, sendo ele herdeiro, ele é como se fosse um escravo. Então é preciso que o tempo que aquela criança, aquele herdeiro, alcance o tempo que foi determinado, para que ele atinja a sua maioridade, e uma vez maior, ele não se torna um filho, mas sendo ele filho, ao atingir a maioridade, ele assume a posição de filho, ou seja, ele agora poderá se apropriar e usufruir da herança. Ele vai poder agora tomar posse da herança que lhe pertence, mas que por causa da posição de menoridade que ele não tinha ainda o acesso, né? Então veja que o apóstolo Paulo não está discutindo aqui os méritos do ser filho, ele está discutindo o mérito da posição que o filho encontra-se. Por isso que ele vai dizer aqui, a partir do versículo 4, que vindo porém a plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, que é Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A lei aqui enquanto tutor, enquanto aio, enquanto elemento que protegia o menor de idade, que dava ali o mínimo de proteção, até que ele crescesse, e agora pudesse viver pela sua consciência madura, pela sua consciência de maturidade, pela sua consciência de maioridade, ele pudesse agora tomar conta da sua vida e tomar posse dessa riqueza. Então Paulo diz que, semelhantemente todos nós, humanidade, também vivemos numa época de menoridade. A humanidade viveu num tempo. Até quando que a humanidade era menor de idade? Vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos tirar do aio da lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Ou seja, enquanto o homem está sob a lei, ele, embora filho, ele em nada difere de escravo. Ou seja, a condição dos homens antes de Cristo era como de escravo. Embora filhos, em nada diferia de escravo. Veio a plenitude do tempo, Deus envia seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, para que agora estes recebam a posição de filhos. Ruiotesia é um termo jurídico, é um termo forense do direito romano, que implica o estado de maioridade de um legítimo filho herdeiro. Ou seja, quando o filho fica maduro, ele ganha essa posição, essa ruiotesia. E eu sei que quando a gente afirma tal coisa, logo muita gente começa a achar que nós estamos criando uma nova doutrina, que nós estamos agora mudando o pensamento. Mas observa que essa afirmação que eu acabei de fazer, ela se encontra aí, no texto de Gálatas. Olha agora no versículo 6. Paulo explica: e enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. E esse é o ponto crucial que devemos nós entender. E, vírgula, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Faltou alguma coisa aí na sua Bíblia? Faltou o quê? Faltou uma oração explicativa, né? Por que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho? Ou melhor, por que Deus enviou ao nosso coração o Espírito de Cristo, do Filho de Deus, que clama dentro de nós, Abba Pai? Segundo a Escritura, porque somos filhos. Em outras palavras, quem tem direito à adoção de filhos? Quem tem direito à ruiostesia? Senão os filhos. Ou seja, é porque o filho é legítimo, é que ele pode agora assumir essa posição de filhos. Quando falamos da posição de filhos, estamos falando de chegar nesse momento, essa posição de assumir, de compreensão, de clareza acerca do que somos. Isso nos lembra a parábola do filho pródigo. Deus, ou melhor, Jesus, querendo ali ensinar para os judeus acerca da salvação,
querendo ensinar acerca desse momento em que a pessoa recebe a ruiostesia, em que a pessoa recebe a adoção de filhos, querendo ensinar Jesus quando a pessoa nasce de novo, que é o novo nascimento, a regeneração. Ele então conta uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo talvez seja uma das palavras mais ricas em significado no que diz respeito ao entendimento do novo nascimento, da ruiostesia ou adoção de filhos. Ele começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. Portanto, a parábola já comporta aqui esses 2 status, né? Um pai tinha 2 filhos. Ou seja, a relação entre o pai e os filhos é de paternidade e filiação. Vocês entendem isso ou não? Tá, vamos nos deter apenas no caso do filho mais moço. A parábola é muito longa, não posso, são muitos detalhes que a parábola traz. Mas é dito na parábola que o filho mais moço, e o termo mais moço implica um período de adolescência, e portanto um período de ilusão, um período em que a criança se sente independente. É quando ela começa a pensar que ela é suficiente em si mesma, que ela já sabe mais do que os pais, que ela já tem condições de cuidar da sua própria vida, de ter a sua própria casa, de não querer mais seguir as ordens do pai, achar que a casa do pai e as suas ordens impedem a sua liberdade. Diz que o filho mais moço decidiu no seu coração sair de casa. Grande loucura cometeu aquela criança. Aquele filho mais moço comete uma loucura porque ele está totalmente seduzido por uma ilusão, achar que agora o pai não é mais necessário. Então, esse quadro, ele nos apresenta exatamente a queda do homem em Gênesis 3. Você não pode ler a parábola do filho pródigo sem relacioná-la à queda do homem lá em Gênesis 3. Pastor, mas e quem disse que a parábola do filho pródigo tem a ver com a queda do homem? Quem é que faz essa ligação? Primeiro, se é uma parábola, ela tem que trazer o significado e o sentido de alguma verdade bíblica. A parábola, ela está ali numa forma figurada para falar de alguma verdade bíblica. Que verdade é essa? Eu afirmei que é a queda do homem. Mas o estudante da palavra, o ouvinte da palavra, ele questiona quem é que faz essa relação. Aí você tem que olhar que a parábola do filho pródigo é a terceira, de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que seria o filho perdido. Então, a parábola da ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido, elas nascem de um contexto. Ou seja, quando Cristo contou essas parábolas, ele contou para responder a um problema, para trazer uma solução a um questionamento. Lucas capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, diz que os líderes da religião judaica, escribas e fariseus, murmuravam contra Cristo, dizendo que ele comia com os pecadores, com os publicanos, com os samaritanos, com as prostitutas. Então imagine vocês que a liderança da religião judaica do tempo de Cristo achava que se Cristo fosse de fato o Messias, não deveria ele estar misturado com pessoas pecadoras. Em outras palavras, o que eles pensavam? Jesus deveria estar onde? No templo, junto com os sacerdotes, guardando o sábado, oferecendo um sacrifício, ratificando as cerimônias e juntamente com eles condenando os pecadores. Não é assim que a religião até hoje faz? Não é assim que a religião mede as pessoas? Ou seja, elas querem que você esteja sempre no ambiente religioso delas, cumprindo com todos os regulamentos e regras, e que você despreze, critique e condene aqueles que não estão nesse círculo religioso. Jesus fazia o contrário, ele estava sempre no meio dos pecadores. Ora na casa de Mateus, que foi um publicano, a primeira vez que Cristo se encontra com ele, vai a um jantar na casa de Mateus. Ora na casa, de Zaqueu, que era um cobrador de imposto. Ora na casa de Maria, que foi uma prostituta. Ora na casa de Simão, um ex-leproso. Ou seja, ele está sempre envolvido com pessoas que a religião desqualifica. E isso irritava os líderes religiosos, porque eles não queriam que isso acontecesse. Eles queriam que Cristo fosse da mesma laia, daquela categoria de líderes falsos, perversos, hipócritas.
Jesus falou assim: olha, eu vou explicar para vocês por que eu estou no meio dos pecadores. Aí ele vai contar então a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, sempre encerrando com um mote, com um refrão: a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Ele é o bom pastor que veio buscar a ovelha perdida. Ou seja, se ele veio buscar a ovelha que se perdeu, não está falando que ele veio buscar o homem que se perdeu lá no Éden, em Gênesis capítulo 3? Então não está vinculada a obra dele, a explicação do que ele veio fazer, que é buscar a ovelha que se perdeu, não é resgatar aquele homem que caiu lá no Éden? Então veja que as parábolas nascem desse contexto: o homem que caiu e que carece de um pastor para salvá-lo, o homem que perdeu os seus valores e é preciso que alguém acenda uma candeia para que se encontre a dracma perdida, os valores perdidos. Ou seja, aquele filho que se perdeu lá no Éden, que se distanciou da casa do pai, ele tem que retornar à casa do pai, como o filho pródigo retornou à casa do pai. Então essas parábolas falam da queda do homem e da obra do Pai, Filho e Espírito Santo, que é o pastor, a mulher que acende a candeia, e o pai que recebe o filho. É o Deus Trino na sua obra de salvação daquele que se perdeu originalmente. Então o filho mais moço que saiu de casa e foi para uma terra distante e chegou a um nível de miséria muito grande, representa o homem, é a humanidade. Esse que se perdeu, deixou a casa do pai. Entenda casa não enquanto um lugar geográfico. Infelizmente, até hoje, nós estamos no século 21, e as pessoas, sobretudo os crentes, estão sempre pensando na casa de Deus enquanto um prédio, enquanto um templo físico feito por mãos humanas, enquanto uma capela, né? O que eles chamam de igreja, inclusive. O fato é que casa do Pai, ou habitação do Pai, implica relacionamento e comunhão. Sair da casa do Pai é deixar o relacionamento e a comunhão com o Pai. É passar a viver por si mesmo e para si mesmo. E sempre que o homem passa a viver por si e para si mesmo, ele certamente vai chegar em profundas misérias. Ele vai provar e experimentar a miséria, que é a consequência natural, é a consequência fatal de todo o afastamento do homem de Deus. Então aquela terra distante não implica também uma geografia, mas é a distância que se operou no coração do homem, que agora vive alheio à vida de Deus. Agora ele é ignorante e obscurecido no seu coração, vivendo para si mesmo, na sua arrogância, na sua ilusão. Basicamente o que diz Jeremias, né? O Deus falando pela boca do profeta Jeremias, que 2 males cometeram contra mim o meu povo: a mim me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Então aquele filho, aquele jovem, na sua condição de miséria, e aqui nós temos que começar a fazer perguntas para o texto, para nós podermos entender o que é adoção de filhos, né? Aquele jovem, ele naquela condição que se encontrava, ele havia deixado de ser um filho? Para os irmãos que estão em casa, porque nosso irmão, aqui eu perguntei, ele falou assim, quando eu coloquei certeza, a minha pergunta, certeza, gerou dúvida. Você tinha certeza no primeiro momento, mas eu te induzi a dúvida. Bem, de todo modo, olha para a parábola, aquele filho, porque ele sai de casa. Aquele pai não gerou o filho? O gerar o filho não é o mesmo que compartilhar com o outro ser a sua própria natureza, a sua própria existência, a sua própria vida? Não é isso que significa a relação de um pai para com o filho? E se esse filho agora duvida do caráter do pai, se esse filho agora ele escarnece do pai, se ele zomba do pai, se ele se aborrece do pai e vai viver por si mesmo na terra distante, ele deixa de ser filho no seu ser. Basta você perguntar, você deve conhecer alguém, não é possível, uma família, ou já ouviu falar de um filho de alguém, de uma pessoa que você conheceu, que saiu de casa com raiva dos pais. Alguém conhece aqui um caso semelhante a esse? Essa pessoa deixou de ser filho? Existe o aspecto da desfiliação.
partir de hoje eu vou tirar de você o elemento da filiação para que você não seja meu filho. Isso não existe. Ou existe? Temos que pensar. Mas temos que pensar claramente, com clareza. Agora, há um problema aqui. O problema é que esse filho, na condição em que ele se encontra, sujo, fedendo, com roupas, com mulambos, vestido de mulambos, barbas e cabelos desgrenhados, com fome, magro, queimado do sol, naquela condição de miséria. Se alguém olhasse e falasse assim, aquele jovem é o filho do fulano? Falaria? Certamente não. Aquela pessoa estava totalmente desfigurada. A descrição da parábola, que descreve a miséria daquele jovem, fala do ser desfigurado daquele que Deus criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Aquela questão, ou aquele jovem, aquela condição, é apenas uma questão de posição. Posicionalmente, aquele filho, ele não está na posição de um filho. Ele está privado da riqueza do pai, está privado de todos os bens do pai, do carinho, do cuidado, do conforto, do relacionamento. Por isso que é dito que num dado momento, aquele jovem caiu em si. Quando ele caiu em si, e o texto é claro, diz, caindo em si, disse ele consigo mesmo, na casa do meu pai há pão com fartura. Então vamos com calma. Quando diz caindo em si, ele se lembra, a sua mente, a sua consciência, ela é iluminada, e ele entende que ele é filho e que ele tem um pai. Ou seja, ilumina-se na sua consciência a verdade daquilo que ele é, porque ele vivia como se não fosse um filho, mas ele sabe agora, por iluminação na sua consciência, caindo em si, implica o momento, o start, quando a luz brilha, ele fala, puxa vida, o que eu estou fazendo nesse lugar? Não, eu não preciso de estar neste lugar, porque eu tenho um pai, e meu pai tem uma casa, essa casa tem pão abundante, e ele diz, voltarei para a minha casa. Ele começa, portanto, um caminho de retorno. O filho começa agora a voltar para a posição de filho. Embora filho vivia como escravo, é o que Paulo diz, mas que agora que ele alcança maioridade, quando é que na parábola diz que ele alcança maioridade? Diz na parábola isso? Diz, o filho mais moço sai, implica menoridade. Caindo em si, implica que ele amadureceu. Agora ele compreende o que outrora ele não podia compreender. Quando a pessoa amadurece, é que ele vai compreender muitas coisas. Eu já ouvi tanta gente falar assim, rapaz, olha, eu apanhei tanto dos meus pais, mas hoje, a pessoa diz, eu agradeço a eles pela educação que eles me deram. Ou seja, a pessoa fala isso hoje, mas e quando apanhava? Aí, às vezes se revoltava, não é? Mas quando vem a maturidade, se agradece. Mas esse meu exemplo não chancela a atitude de pai algum bater fisicamente nos seus filhos. Acho que o tempo de bater em filhos já passou. Não que houvesse um tempo que pudesse bater, mas era um tempo que a humanidade, ainda tomada pelo espírito da escravidão, ou do tempo dos escravos, achava comum você pegar um cinto e tacar nas costas do outro, porque é pequeno. Ah, mas ele errou. Ah, então se cada vez que alguém errar, você der uma chicotada, como estariam as suas costas agora? Quer dizer que a criança, quando erra, leva a chicotada. E o adulto não deveria levar o dobro, porque ele tem maior consciência e juízo do que a criança? Mas o adulto não pode, a criança pode? Então, isso é um ranço que nós trouxemos lá do passado. Assim como antigamente falava que mulher não deveria trabalhar, isso tem que ser deixado para trás, não é? São coisas da cultura, tem que ser abandonado. E a mulher também não pode achar que agora é o tempo dela agora se empoderar. Não tem que empoderar nada. A mulher tem que ser ser humano. Você é um ser humano. Você não é mulher não, você é ser humano. E o ser humano, seja macho ou fêmea, tem direito e pode fazer e ser o que quiser. Não dá nada. É se assumir enquanto ser humano e entender que mulher não é menos ser humano que o homem.
Absolutamente, não é menos. Não existe ser humano maior nem menor. Ser humano. E aí a mulher, enquanto ser humano, pode e deve estudar, pode e deve trabalhar, pode e deve exercer qualquer função de cargos que ela quiser e puder e conseguir, sem nenhum problema. E os homens têm que simplesmente não aceitar, mas entender que as coisas estão se normalizando, porque outrora não estavam normalizadas. Perfeito? Então não tome o exemplo da pisa do filho como chancela. Então aquele filho mais moço, voltando ao ponto, quando ele fala, voltarei para a casa do meu pai, ele começa um processo, né, de volta, agora para que ele, embora filho, para que ele sendo filho, ele possa o quê? Estar na posição de filho, porque outrora ele não estava. O que demonstra na parábola a posição de filho, é exatamente aqueles 3 elementos da parábola que o pai dá ao filho: sandálias nos pés, uma veste nova e o anel no dedo. Isso significa, meu filho agora, ele está na posição em que ele deve estar. Mas ele não foi feito filho neste momento. Ele assumiu a posição de filhos. Então assim é a humanidade. É o que Paulo diz. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus envia o seu filho para quê? Para que os homens saiam da condição de miséria e de pecado. E saindo dessa condição de miséria e pecado, possa agora se assumir enquanto filho de Deus. Por isso que é dito que, porque sois filhos, não é um estrangeiro que não tem nenhuma relação com Deus, não. É o filho, é porque você é filho, que Deus dá a você a posição de filho. E quando diz que o filho lá na miséria, caindo em si, esse caindo em si é o ponto exato em que começa todo o processo de novo nascimento e de regeneração. É quando diz aqui em Gálatas capítulo 4, né? E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, do nosso interior, o Cristo de Deus, que é o Filho de Deus por excelência, e que habita em nós, e que é vida em nós, é o Logos em nós, como uma luz, ele brilha. Esse Cristo, que é o Filho de Deus, clama no nosso interior, Abba, Pai. Que clama, Paizinho, Tu és o meu Pai. É o momento em que a nossa consciência ela é iluminada, quando vem a revelação de Deus acerca do que somos, acerca do que Deus é. E daí então nós podemos e passamos a invocar a Deus como Pai. E aí nós começamos uma nova vida. Paulo diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então é essa iluminação, esse momento de luz, de entendimento, de clareza, é que nós então nos apropriamos da posição de filho, da ruiotesia. Alguém pergunta, pastor, mas qual é a relevância disso? Uma boa pergunta. Infelizmente tem muita coisa que se ensina e que se prega em muitos lugares que não tem nenhuma relevância, que não modifica nada, que não implica em nada. Eu creio que tudo que a igreja ensina deve ter uma relevância prática na vida daqueles que recebem a mensagem. Ou seja, se não tiver nenhuma relevância, para que estamos falando? Apenas para gerar uma certa discórdia daqueles que não concordam com o modo que nós falamos? Não é? Qual o sentido disso? Por que nós devemos compreender? Porque quando você compreende essa verdade tão maravilhosa, a verdade da paternidade universal de Deus para com todos os homens, e a verdade da filiação de todos os homens em relação a Deus, você agora já não olha mais para o outro, para o diferente de você, com aquele olhar de religioso, com aquele olhar faccioso, como fala assim, não, eu sou filho de Deus, o Vitor não é filho de Deus. Não tem essa ideia no cristianismo? Aquele desprezo? Agora você olha para as pessoas, em geral, e não importa o estado ou a condição em que elas estejam, e quanto mais elas estiverem perdidas, mais você ama, porque você sabe, ali é o meu irmão que precisa retornar para casa. Isso porque tem muitos que, à semelhança do filho mais velho, da parábola, que estão supostamente dentro da casa, eles
querem que aquele seu irmão lá não volte nunca. Esse espírito arrogante, orgulhoso, pretensioso, esse espírito farisaico, hipócrita, religioso. Tanto é que quando aquele filho mais moço chega de volta à casa do pai, o filho mais velho, ele cria um problema. Tanto é que ele nem o chama de irmão, mas referindo-se ao seu irmão, ele diz a seu pai: eu toda a vida te servi, vivendo para ti, trabalhando de sol a sol, no campo, sem tirar férias, sem receber salário, você nunca me deu um cabrito sequer. Agora, esse teu filho, esse é o modo como alguém que não compreendeu a paternidade universal faz. Então, o cristianismo vive hoje um grande problema, exatamente por causa desse olhar faccioso, desse engano, e desse orgulho pretensioso que tem no sentido de se considerarem filhos de Deus, em detrimento daqueles que também são filhos de Deus, mas que não são reconhecidos pelos seus próprios irmãos. Então isso quebra, né? Pastor, então, qual é a vantagem? Ora, a vantagem é que se você, de fato, e aí há um questionamento que você tem que trazer a si mesmo, né? Se você de fato foi iluminado em relação ao que você é de fato em Deus, isso gera um profundo arrependimento. Puxa, eu sou filho. Por que eu estou nessa miséria? Ora, na casa do meu pai, eu tenho um pai. Você agora é capaz de chamar a Deus de pai. Você agora renasce em você o sentimento e os afetos pelo pai. E você agora deseja voltar ao vínculo familiar. Você agora deseja voltar ao relacionamento familiar e à comunhão da família. E isso muda toda a nossa história. Isso altera completamente. Essa verdade, ela está em pleno acordo com o que Jesus ensinou nos evangelhos. Agora, procure entender o que eu vou colocar, porque como é uma verdade que ainda traz muitos questionamentos, ainda há muita controvérsia em torno desse tema, eu quero colocar de um modo que vocês me entendam, e de um modo que você entenda quando o outro disser, de um modo que você, ao olhar para os 4 evangelhos, você possa discernir o que eu estou dizendo, tá bom? Então, eu vou dar aqui um exemplo, para então eu mostrar os exemplos da filiação. Um exemplo que eu quero mostrar, não tem nada a ver com filiação, mas é para vocês entenderem, ok? Aquilo e o modo como eu quero colocar. Vocês imaginem que quando você conversa com um crente, um cristão, um evangélico, seja o que for, acerca do dízimo, se você falar assim, não, mas no Novo Testamento não existe nenhum texto que ratifique a prática do dízimo na Nova Aliança. Se você falar isso para alguém, esse alguém vai responder da seguinte maneira para você: tem, você é que não conhece. Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. Aí você rapidamente vai em Mateus 23, Jesus está dizendo: dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês negligenciam os aspectos mais importantes da lei: a fé, a justiça e a misericórdia. Devíeis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Você está vendo aqui, ó? Está escrito no Novo Testamento. Aí é o momento que, se você tem a compreensão do que é o Novo Testamento e os momentos em que as coisas acontecem, você vai falar assim para a pessoa: veja, o Novo Testamento, ele só existe, ele só acontece, ele só nasce e se instaura enquanto fundamento no qual e pelo qual viver, a partir da morte de Cristo. Antes da morte de Jesus, não existe o Novo Testamento, porque ele assina o Novo Testamento com o seu sangue. A tinta da caneta que assina o testamento é o sangue de Jesus. Este é o sangue da nova aliança, no meu sangue. Este é o pacto da nova aliança no meu sangue. É o sangue de Cristo, é a morte de Cristo, e somente a partir da morte de Cristo que nós temos Novo Testamento. Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25 ainda não é Novo Testamento. É Jesus que veio e está agora num período de transição, anunciando o que ele veio fazer, o que ele veio realizar, para ele instaurar um novo momento, que é a nova aliança.
Até então, para trás, ainda vivia-se o Antigo Testamento. A prova é quando Cristo curou o leproso e disse a ele: vá ao templo, procure os sacerdotes no templo e ofereça os sacrifícios conforme a lei. Ele está ratificando e nos ordenando, a mim e a vocês, a prática de sacrifício de animais? Não, ele está indo naquele templo. É assim que acontece até então. Depois da minha morte não haverá mais sacrifício de cordeiro, porque eu terei sido o cordeiro definitivo que morreu pelos pecados da humanidade. Mas até então, vá lá e realize daquele modo. Quando Cristo diz acerca do dízimo para os fariseus e escribas, ele está dizendo: ó, vocês vivem dentro desse sistema. Vocês devem sim cumprir com essas coisas, mas não devem negligenciar o quê? As coisas mais importantes da lei, que é a realidade da lei, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Ele não ratifica, ele simplesmente ainda está dentro de um período veterotestamentário, e ele está dizendo para pessoas que vivem no período veterotestamentário sob a lei de Moisés. Então ali nem há mandamento, nem há legislação para nós, não há ratificação de Cristo sobre esse tema no Novo Testamento, é apenas um momento ainda do Antigo Testamento. Vocês entenderam essa questão? O que tem a ver com filiação? Tá. Bem, a teologia, presta atenção, convencional e dogmática, que não corresponde à verdade ensinada por Jesus Cristo e por seus apóstolos, embora pareça corresponder. Por que parece corresponder? Ora, parece porque eles fazem um raciocínio a partir de uma série de textos bíblicos. Você pega 3, 4, 5, 10 versículos, um versículo em cada livro, e você cria um raciocínio, e a pessoa consegue provar para o outro uma suposta doutrina. Por isso que cada denominação consegue provar a sua doutrina. Por isso que quando pessoas de doutrinas diferentes se encontram, elas entram num debate, porque cada uma quer provar pela mesma Bíblia a sua certeza. E aí um texto desse aqui coloca em xeque o texto do outro. Aí fica uma briga de textos. E no final quem ganha? Ninguém, todos perdem, porque todos continuam na ignorância, ninguém consegue entender nada, e ali saem com raiva um do outro, quando não mata o outro a facadas, né? Como aconteceu recentemente. Bem, de todo modo, a teologia dogmática, ela diz assim, olhem para mim: Jesus Cristo veio ao mundo, pregou o evangelho, curou os enfermos, anunciou o reino de Deus. De modo que, quando Cristo morreu, ele estabelece esse ponto, quando ele morreu na cruz. A partir de então, quantos creem nesta morte e nesta ressurreição, eles se tornam filhos de Deus. Então, primeiro, antes da morte, não haveria filhos nenhum. Porque se a condição para se tornar um filho é crer na morte e ressurreição, antes de Cristo morrer e ressuscitar, como alguém poderia crer no que não havia acontecido? Então, essa ideia negaria a possibilidade de filhos antes da morte de Cristo e condiciona a filiação, a partir de então, àqueles que creem na morte e ressurreição de Cristo. Essa é a teologia convencional. Por isso que eles entendem que filhos só são eles. E tem mais, são eles enquanto eles permanecerem no sistema deles, porque quando um desvio sai, não é mais filho. Desfiliou. Quando volta, filiou de novo. Quando sai, deixou de ser outra vez. Aí fica nesse jogo, não é, não é, não é. E Deus é que fica, né? Sai, entra nele, habita. Sai dele, não habita. Entra nele, habita. Sai dele, não habita. Porque eles entendem que o Espírito Santo fica entrando e saindo do coração do indivíduo. Entenderam? Ora, está o Espírito Santo tranquilo, lá sentado, sai. Aí lá vai ter que sair, correndo, nas pressas. Daqui a pouco, lá, vem. Aí tem que correr para vir habitar o indivíduo de novo. Isso é um problema teológico, grave, isso é teologia sistemática. Isso é verdade. Quando a pessoa sai, deixa de ser considerado irmão. Por quê? Porque não é mais filho. Ou teoricamente não seria mais filho. Então essa é a ideia. Aí eu digo, vejam bem, agora é o ponto que eu quero chegar. Se não havia filhos antes da morte e ressurreição de Cristo, por qual motivo Jesus disse antes de ele morrer e ressuscitar aos discípulos, dizendo: quando orardes,
orareis assim: Pai nosso, que está nos céus. Poderia dizer, Senhor, nós não somos filhos, eu não posso orar, Pai. Ou então Jesus deveria ter dito: depois que eu morrer e que eu ressuscitar, e vocês se tornarem filhos, daí em diante comecem a orar deste modo. Até então você não pode orar, porque Deus não é seu Pai. Aí o teólogo que gosta de arranjar as coisas dirá: não, pastor, para. Ele está dizendo aos discípulos, e portanto, quando ele fala aos discípulos, parte-se do pressuposto de que os discípulos ali representam a igreja. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum, mas é porque o teólogo não tem futuro nenhum. Ele sabe que ele não tem futuro, o dogmático, porque ele defende uma regra, e quando alguém coloca essa regra dele em xeque, ele vai ter que criar um arranjo, fazer um remendo para dar certo. Ele vai ter que dar um jeito, uma dobra, um argumento, embora não tenha na Bíblia, mas ele vai ter que fazer. Não adianta. Bem, se o homem não é filho de Deus até a morte e ressurreição de Cristo, e levando em conta o argumento do teólogo, que diz que os discípulos ali representariam a igreja do Novo Testamento, estavam como que representantes, tudo bem. Por que lá em Mateus capítulo 9, Jesus diz para os líderes religiosos, agora é dito que ele diz às multidões, e não somente aos discípulos, dizendo: a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, que está nos céus. Ele está dizendo às multidões agora, o número agora é para todas as pessoas que o ouvem. Por que ele disse então para escribas e fariseus, dizendo: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós, vós escribas, vós fariseus, que nem creram antes da morte, e provavelmente não tenham crido depois da morte também. Ou seja, o reino de Deus não está dentro somente do crente, está dentro do homem. E a razão é muito simples, porque quando Deus criou Adão, e Adão não é um nome próprio, Adão não é um nome próprio. Tira da sua cabeça a ideia de que Adão é um nome próprio e particular de um indivíduo criado primeiro de todo mundo. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Primeiro, que o nome Adão, quando dado, foi dado a duas pessoas, macho e fêmea. Não, pastor, é Adão e Eva. Não, quem deu o nome da mulher de Eva foi o próprio homem depois da queda. No ato da criação, capítulo 5 de Gênesis, versículo 2, diz que Deus criou macho e fêmea, e abençoou macho e fêmea, e lhes, quer dizer, e os chamou os dois de Adão, no dia em que foram criados. Adão não é o nome do macho, tampouco somente da fêmea, é dos dois, então não pode ser um nome próprio, até porque Adão significa humanidade. Então aquele casal representa a humanidade. Então quando Deus cria a humanidade da qual você faz parte, como é que Ele cria? Ele cria com os elementos da terra, físicos, é verdade, mas Ele sopra para dentro desta humanidade o sopro divino. O que é o sopro divino? Não pense você que é mero alento, mero hálito, mero sopro, mero vento. Quando diz que ele sopra, esse sopro lá é ruach, em hebraico, que corresponde a pneuma em grego. Ou seja, é o Espírito de Deus que entra para dentro da humanidade. A humanidade tem Deus enquanto a quintessência do seu ser. Toda a humanidade. O ateu tem Deus habitando dentro dele. O ateu tem o Espírito Santo dentro dele. O problema não é se ele tem ou não tem. O fato é que ele ignora a presença e a imanência de Deus nele. Não caiu em si ainda. Veja Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis
como também andam os gentios. Olhem para mim, entenda ponto a ponto. O que Paulo está dizendo? Primeiro, há um desejo de Deus para a vida de cada um de vocês, que vocês não mais andem como andam os gentios. Ou seja, os gentios andam de um modo, certo? Esse é o primeiro pressuposto. E vocês, igreja, não devem andar conforme eles andam. Esse é o primeiro pressuposto. Você consegue ver isso na sua Bíblia? Não mais andeis como andam os gentios, é um desejo divino. A igreja não deve andar como andam os gentios. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, nós, igreja, no passado, já andamos como os gentios hoje andam. Onde diz isso? Quando ele diz, não mais andeis. Nós andávamos, não devemos mais fazer o que outrora fazíamos. Esse é o segundo pressuposto. Andávamos outrora, não andamos mais. Terceiro pressuposto, é possível que um crente em Cristo viva hoje, embora crente, conforme ele vivia outrora antes de crente. Porque senão, não faria sentido essa exortação. Não andeis, portanto, quer dizer, é possível que vocês estejam andando agora, como vocês andavam outrora, mas não devem fazer isso. São três os primeiros pressupostos desse texto. Todo o texto, por menor que seja o versículo, está cheio de pressupostos. Basta você olhar com atenção, que é exatamente qual é a ideia que o apóstolo traduz naquelas poucas palavras. Bem, compreendido esses três pressupostos, vamos agora para o quarto pressuposto. Logicamente, alguém pergunta, opa, legal, eu andava como andam os gentios. Hoje, eu não ando mais. Eu não devo andar como outrora eu andava. Eu não devo andar como andam hoje os gentios. Agora eu quero saber, que é o quarto pressuposto, que andar é esse de que Paulo fala? Porque para eu poder obedecer a um mandamento, eu preciso compreendê-lo de modo prático. Ou seja, como é esse andar dos gentios? Eles andam nas boates, eu não devo andar, é isso que está dizendo? Eles andam no cinema, não devo andar no cinema, assistir o filme do Coringa. É isso? Nada a ver. O que diz o texto? Isto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, vírgula, na vaidade dos próprios pensamentos. Então eles andam na vaidade dos próprios pensamentos. Ou seja, onde ocorre o problema do gentio? Olha para mim, pessoal. Não mais andeis como andam os gentios. Onde acontece o problema do gentio? Como diz, vaidade dos seus próprios pensamentos. Lembra daquele texto que diz assim, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos? Então há o pensamento divino e há o pensamento humano. Então, olha um tanto de pressupostos. Os gentios, eles andam, primeiro, na vaidade. Vaidade é aquilo que não é real. Vaidade é o ilusório. Vaidade é o transitório. É aquilo que parece, mas não é. Por isso, quando uma mulher, ela se maqueia, né? Passa pó de arroz na cara, aí tira a sobrancelha, passa uma chapinha, pensa no cabelo que fica alinhado, aí passa um blush, um batom, aí passa aquele lápis preto, fica bonito aquele olho, chega, puxa assim para cima, aí tal, tá toda bacana, aí vai para a parada de ônibus. A parada é um pouco longe da sua casa. No caminho o tempo fecha de repente e vem aquela chuva, e ela chega na parada toda molhada. Aí você vai ver assim as manchas pretas caindo, assim, rolando. A chapinha, o cabelo já encolhe porque não aguentou o frio. Aí você fala, cadê aquela mulher que estava no caminho agora há pouco? Ela desapareceu. Por isso que o povo chama isso de vaidade. Mulher vaidosa, quer dizer que mulher que faz toda uma coisa e deve ser vaidosa. Toda mulher deve ser vaidosa no sentido positivo da coisa, né? Mas deve saber que você fica melhora um pouco a ideia, a aparência, mas não é. Saiba, não é.
Não é. Bem, mas eu dei um exemplo talvez muito... mas tem um outro exemplo. Você pode olhar para um homem bonito. O cara está com 20 anos de idade. Poxa, aí ele malha, né? Não tem barriga. Barriga tanquinho, né? Todo marcadinha. E ele é forte e tal, as pernas torneadas e tal. Bonito, cabelo bonito. Aí ele é vaidoso quanto ao que ele olha e vê. Só que daqui um pouco, daqui uns dias, como é que ele vai estar? O cabelo vai cair. Eu me recordo de uma ocasião, eu fui visitar um senhor que congregava conosco há muito tempo. Não tenho notícia mais desse irmão. E ele era um senhor assim já bem judiado. Andava devagarzinho, magro, estava meio cego de um olho, usava um óculos meio diferente, estava bem baqueadinho mesmo, sabe? Bem assim. Fui visitá-lo, chegamos lá, conversamos, batemos um papo, tomamos um café. E aí ele falou: pastor, eu quero te mostrar uma coisa. Ele buscou um jornal, não sei se era o Correio Brasiliense, era um jornal, não me recordo o nome do jornal, e me mostrou a foto na capa da manchete de um camarada forte assim, ó, musculoso, a foto. As pernas, cada perna dele dava o meu lombo. Essa aqui dava a perna dele. Os braços, ele era fisiculturista, ele era isso aí, ele competia. Ele não malhava como todo mundo malha, ou a maioria malha. Não, ele era aquele corpo mesmo que você fala: misericórdia, o que está acontecendo? O homem está se transformando no Hulk. O braço dessa largura aqui, ó, cheio de veia, cada veia do tamanho do meu braço. Ué. Que eu olhei, eu fiquei sem entender, né? O nome dele era Luiz, me lembro como se fosse o irmão Luiz. Falei: lê aí a reportagem, tal, o Luiz, tal. Aí, esse Luiz é você? Falei: não, você está de brincadeira comigo, não pode. Aí, por quê, pastor? Falei: não, eu não estou, você não está mentindo não, até estou observando que parece mesmo com você, as feições. Mas assim, como que a existência nossa está sob vergonha, né? O homem, ele vai se degradando, como diz na linguagem do apóstolo Paulo, vai se corrompendo. Corromper não é extorquir alguém ou nada, significa que você vai se degradando fisicamente. Ou seja, quando você olha para a imagem de um camarada desse jeito, e agora vê um velhinho como estava, fala assim: isso então não é. Mas parecia que era. Portanto, isso é o quê? Vaidade. A vaidade é uma ilusão. É aquilo que você pensa que você projeta acerca de si mesmo. Portanto, andar conforme andam os gentios é andar, primeiro, na ilusão, na vaidade. É ter o coração tomado por uma vaidade, não dos pensamentos divinos, não o que Deus pensa sobre você, mas é dos seus próprios pensamentos. É como você pensa de si mesmo mais do que convém pensar. Essa pessoa, ela está tomada de um orgulho, de uma presunção, de uma pretensão. Não é esse o quadro que pinta do filho mais moço que saiu da casa do pai? Ele não está ali na ilusão dos seus próprios pensamentos? Pode chegar e falar o que quiser para aquele jovem ou para esse gentil, que ele não vai entender nem concordar com você. Porque ele está sob um efeito, sob uma ilusão. Continuando. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. 18. Obscurecidos de entendimento. Onde é que está o problema do gentil? Ou do homem caído, do pecador? No entendimento. Quando diz que ele anda na vaidade dos próprios pensamentos, agora está obscurecido de entendimento. Onde é que está o problema do homem? Na mente. Como você pensa? O que você pensa? O que você acha do Pai Celestial, de Deus, da vida humana, de você, do outro? Tudo passa pela nossa mente. Não existe conversão, não existe salvação, se não houver mudança de mente. Lembra do texto de Paulo? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Vós tendes a mente de Cristo. Ou seja, novo nascimento
Regeneração é uma mudança radical que acontece no seu entendimento. É o filho mais moço que diz, caindo em si, puxa, ele vê. Muda a mente, muda o comportamento, muda tudo. O problema é que as pessoas transferiram assim, eles entendem que ser crente, e eles são crentes por vários motivos, menos pelo motivo correto, aceitam Jesus porque ficou emocionado com a história da morte. Ah, Jesus foi prego, tamanho do prego. Aí ele fica com dó de Jesus, no sofrimento. Ele se emociona, aí ele fala, eu vou seguir esse homem, coitado. Ou então com medo do inferno. Se for para eu ir para o inferno, para eu não ir, tem que fazer o quê? Aceitar Jesus? Eu aceito, Se esse é o problema, está aceitado. Não, mas aceitar, mas tem que ir para a igreja, batizar, cantar no coral, não faz. Tudo para não ir para o inferno. Tanto é que o maior medo dos crentes é de ir para o inferno. Maior medo, não é sem razão que os pastores têm um domínio muito grande sobre a cristandade, sobre o povo, porque eles estão com constantes ameaças contra o povo. Medo de demônio, medo de macumba. Ou então, na ganância de, eu vou ganhar uma mansão de ouro e uma coroa de ouro. Então, todos os motivos errados, né? Todos os motivos são errados. Aí o que acontece? Mas aí, ele tem os motivos errados para se converter a Cristo, mas, sendo os motivos errados, ele certamente não vai nascer de novo. Não vai. Mas aí, como é que faz? Não, aí nós vamos dar uma roupa para você e definir como você vai viver, o que comer e o que vestir, para que você tenha a impressão de que você está salvo. Você não pode vestir calça esporte, no caso das mulheres. Antigamente o homem não podia nem usar calça, o homem não podia usar tênis na igreja. Era sapato Vulcabras, verdade. Calça de tergal, porque de linho só usava os mais ricos, né? Os ricos usavam aquele de linho com aquela ombreiras. Isso tem 30, 40 anos. Mas aí o pobre, que era meu caso, era calça social de tergal. Aí não podia ir a um cinema, não podia ir a um clube, não podia ir à praia. Isso é que define o crente. E a mente, como é que está? Renovada? Crente tem mente renovada? Me mostra um crente de mente renovada. Está feito o desafio. Pastor, lógico que deve ter muito. Deve ter meia dúzia de pessoas que entenderam o Evangelho, que não encontraram um lugar melhor para estar e estão ali. Mas, no geral, não pode haver mente renovada onde existe inimizade. O pastor é inimigo, a mulher do pastor é inimiga da mulher do vice-pastor. Elas disputam entre elas, porque a mulher do vice-pastor acha que o vice-pastor tinha que ser o pastor principal. Isso acontece, pessoal? A presidente da CIB não gosta da outra, que foi presidente no ano passado, porque no ano que vem a outra vai voltar e pode tomar meu lugar. Eu já vi isso demais. Eu vi de perto, tudo sem imaginar. É o cara que vai para a igreja e fica olhando para a roupa do outro. Essa semana tinha uma pessoa comentando, lá nos comentários do chat, comentando, como é que pode na igreja uma pessoa com uma roupa dessa? Aí me falaram depois eu chego em casa, eu vou assistir a mensagem, eu vejo todo o chat, né? Fica ali passando, depois. Eu falei, eu queria responder, mas não tinha como mais fazer, já estava fechado. Eu falei assim, será que o problema é a roupa da irmã? Ou o problema são os seus olhos? Porque eu estou no mesmo lugar que você e nem tinha observado. Ou melhor, eu estou mais próximo e não estou vendo. Estou presencial e não estou percebendo. E você, de longe, com uma câmera, a imagem já está ruim da sua casa. E você está vendo a roupa da irmã? Não são os seus olhos, não. Porque quando a pessoa tem um olho mau, pode colocar uma burca. Na verdade, quanto mais roupa, melhor para você imaginar. Entende? E isso não justifica, nem chancela, que a mulher se vista de qualquer modo. Não.
Agora imagina Jesus, né? Andando no meio das prostitutas, falando, mas não tem condições de pregar aqui. Jesus, vocês não podem se vestir assim. Um recado para vocês aí, caso vocês estejam me assistindo. Cada um se veste conforme já foi trabalhado por Deus. Entenda isso. Logicamente, a sensualidade é algo da carne. É verdade. Agora, não significa que quando alguém chamou de sensual, volta, corta, abre e fecha. Não significa que quando alguém chama o outro de sensual, seja de fato. Porque o sensual pode estar nos seus olhos. Não implica que o outro não tenha crescimento. Talvez a falta de crescimento seja em você e não no outro. Ou seja, nós não podemos usar nenhuma medida subjetiva para medir o outro. Absolutamente. Temos que apenas amar as pessoas. E se você ama tanto e você acha que alguém exagera, poxa, ora por ela em primeiro plano, no segundo, abraça, no terceiro, se aproxima, aconselha e não fique com raiva se a pessoa não te ouvir. Porque não vale você estar com tanta espiritualidade, querendo mudar a roupa do outro, e se o outro não te atende, você fica com raiva da pessoa. Eu conheci um irmão que falava assim, irmãos, nós temos que orar. Venha para a oração. Aí os irmãos não iam, ele ficava com raiva, porque os irmãos não iam na oração. O único que não deveria ficar com raiva era ele, porque ele estava orando. Os outros não estavam orando, tudo bem, mas quem está orando está com raiva de quem não está orando? Qual é o efeito dessa oração na sua vida? Não é estranho. Mas temos que parar e entender. Mentes renovadas e transformadas, que é o novo nascimento, não pode estar cheia de inimizade, cheia de porfia, contenda, inveja, tantos pecados de que a igreja não faz menção absolutamente. Então, o problema do gentil enquanto sinônimo daquele que ainda não foi despertado na sua consciência para voltar à casa do Pai, ele acontece na mente. Acontece dentro do homem. Nada acontece fora do homem. Jesus disse isso, poxa. Até quando vamos ficar olhando para cima, esperando vir um espírito de fora para dentro? Não existe isso. Pastor, a Bíblia diz que Deus enviaria seu espírito. Para você entender, a questão de tempo e espaço está para o homem, não para Deus. Deus não se move. E nem poderia se mover. Pastor, como assim Deus não se move? Ele é paralítico, tetraplégico, o que ele é? Não. Observa. É porque o movimento está para dois pontos distantes entre si. É a relação, ou melhor, o movimento é o espaço percorrido entre dois pontos. Então eu estou aqui agora. Se eu quiser abraçar o Vitor, eu tenho que me deslocar até lá. Sabe por quê? Olha a tautologia, mas a lógica. Porque eu não estou lá. E se eu estivesse lá, precisaria me mover? Deus, Ele está em que lugar? Ele está aqui? Ele está também nas estrelas? Na minha casa? Na sua casa? Tem algum lugar onde Ele não esteja? Quais são os 3 grandes atributos que a igreja confessou e a Bíblia confere isso a Deus em todo o tempo? Onisciência, onipotência e onipresença. A igreja prega isso todo dia, mas na hora não concorda, acha que ele vai ter que vir de lá para cá. Dizer que o Espírito tem que vir é dizer que ele não está. Dizer que ele não está é negar a onipresença. Isso é lógico. Pastor, mas sei não. A pessoa está com o coração endurecido, ela não quer entender. Eu vou mostrar para vocês o que é uma linguagem que nós chamamos de linguagem antropomórfica. Não é porque a Bíblia diz que é desse jeito. Ela usa uma linguagem porque a linguagem é para você, homem, compreender. Mas Deus não precisa disso. Só para vocês terem uma ideia parcial do que eu estou dizendo. Não desmarque Efésios, porque hoje o estúdio vai até meia-noite. Mas vamos abrir lá em Gênesis capítulo 18, versículo 20. Olha só como é apenas uma linguagem.
Se você achar que é desse modo mesmo, irmão, você vai ter que voltar para a idade da pedra. Não é boa. Ouve aqui. Disse mais o Senhor. Quem foi que disse? O Senhor. O que ele disse? Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Até aí tudo bem. Descerei. Então ele está lá em cima. Ele fala, vou descer lá. Começou daí. Por que ele tem que descer? Se eu ler o texto no seu sentido literal, ele não estava aqui. Então eu não posso chamá-lo de onipresente. Eu não posso falar como disse Davi no Salmo 139, Senhor, para onde eu fugirei do teu espírito? Porque se eu subir na mais alta montanha, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo do abismo, lá eu te encontro, porque tu me cercas por detrás e por diante, eu estou totalmente absorvido em ti. Tu és o Espírito eterno no qual todos se movem, todos existem, todos vivem. Agora lembrando de Paulo em Atos 17. Mas aqui no texto, ele disse, descerei. O que mais que ele faria? E verei. Então ele não estava vendo. Eu vou ter que ir lá para poder ver. Nem é onipresente, nem é onisciente. Ou não seria, né? Se você ler literalmente. Descerei e verei. Se, ele tem dúvida. Se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Então, vou saber se está certo, se é isso mesmo, porque vai que não é desse modo. Vai que a notícia que Miguel ou Gabriel trouxe para mim não corresponde aos fatos. Então eu vou lá e vou verificar. E aí ele diz para fechar, e se assim não for, sabê-lo-ei. Não tem como saber se eu não for verificar. Não confio na palavra de anjo algum. Tenho que ver pessoalmente. Vocês entenderam que aqui é apenas uma linguagem? E também é um texto rudimentar lá de Moisés. Lá atrás. Pastor, e agora? Não tem nada. Tá tudo simples. É só você entender que é escrito deste modo, primeiro para um povo muito antigo, segundo porque é o homem que tem a ideia de espaço. Então quando diz enviarei, fala apenas da obra que acontece dentro do homem. Nada acontece fora do homem. Até porque há dois textos que, se colocados lado a lado, isso torna isso para nós muito claros. Quando diz, o reino de Deus está dentro de vós. É o aspecto positivo. Onde é que está o reino? Dentro do homem. O segundo texto, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo. Porque é de dentro do coração que procedem os maus desígnios. Tanto o mal quanto o bem não são coisas externas, mas são condições dentro do homem. O reino de Deus, algo real, orgânico dentro do homem. E as coisas pecaminosas é o estado de ilusão que acontece também dentro do homem. Por isso que tudo passa pela mente do homem, tudo passa pela consciência do homem, tudo passa pelo entendimento do homem. Razão porque em Efésios diz que esses gentios andam na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Como mais? Eles andam alheios à vida de Deus. Ou seja, eles andam como se não tivessem a vida de Deus tendo. Eles andam alheios, mas não alheios porque eles não tinham a vida de Deus. Diz o texto, andam alheios à vida de Deus por causa, novamente, da ignorância. Como é que diz? Por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Essa é a realidade. Ou seja, é preciso que este indivíduo seja despertado para o fato de que o reino de Deus está dentro dele, para o fato de que Deus, ao criar o homem, soprou-lhe nas narinas o Espírito de Deus, que é a vida dentro do homem. E para a gente poder encerrar, vamos ler um último texto, que está no livro de Isaías, capítulo 42, 5. Diz assim,
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Quantos têm o Espírito? Todos os que andam sobre a terra. É esse Espírito que torna as pessoas filhas de Deus. Pastor, mas na minha Bíblia a palavra Espírito está com E minúsculo, vamos dizer. E portanto deve ser o Espírito do homem. O problema é que o Espírito do homem não é o Espírito. O Espírito é definido no singular. E sabem quem é o Espírito? Está lá em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Quando diz, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Portanto, quando falamos em posição de filhos, ou melhor, quando falamos em ruiotesia, quando na sua Bíblia você encontrar as expressões adoção de filhos, entenda exatamente não o ser filho, mas a posição de filho. É basicamente o que você vai encontrar também em Romanos capítulo 8. São outros lugares que aparece a expressão adoção de filhos. Capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Novamente a ideia é a ideia de escravidão e a ideia de filhos. Versículo 23 do mesmo capítulo. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. E aqui fica muito mais claro, quando diz que não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Ou seja, o Espírito que nós temos habitando em nós, é ainda para nós primícias. É apenas aquilo que nós podemos parcialmente provar dele. Porque como nós temos espírito, alma e corpo, e ainda que sejamos filhos no entendimento, ainda que tenhamos uma consciência renovada pelo Espírito do Filho de Deus que clamava Pai, o nosso corpo não está ainda se acabando, não. Então entenda que se o homem integral, o que inclui o seu corpo, ele aguarda que ele seja plenamente trabalhado, que esse meu corpo também ocupe a posição de filho, porque Deus não criou o homem para morrer, para sofrer dores, para ter o corpo que se deteriora, que se corrompe, que se acaba. Então a própria velhice e degradação do nosso corpo são traços da terra distante para a qual o homem foi. Então aqui diz que nós que temos as primícias do Espírito, também gememos aguardando a adoção de filhos, aguardando a ruiotesia, sendo nós filhos e tendo tal posição na nossa mente e coração, o corpo ainda tem que atingir esta posição, esse estágio que ele chama a redenção do nosso corpo. Agora entenda que Paulo coloca em paridade e em igualdade a adoção de filhos, vírgula, a redenção do nosso corpo. Redenção do corpo é o mesmo que a adoção de filhos neste contexto. Ou seja, o nosso corpo também tem que gozar da posição e do lugar e das glórias da vida nova na pessoa de Cristo Jesus. Tá bom?